Imagine que você está perdido em um deserto, um completo mar de areia, semelhante ao Saara. Imagine que você está andando por aquela vastidão, cansado e com sede, em busca de uma ajuda. Seus olhos enxergam apenas o azul do céu e o avermelhado da areia, que se move com o vento modelando as dunas ao seu redor. A areia e mais nada. Após um dia andando ao léu da sorte, esta é a única coisa que parece existir. Mas de repente, perto do seu campo de visão, você avista uma pedra. Não muito grande e não muito pequena, talvez do tamanho de uma bola de futebol. Para você, o que pensaria? Ficaria surpreso ou indiferente a tal objeto? Continuemos nesse cenário hipotético. Você caminha por um imenso deserto ao longo de um dia, em busca de alguma ajuda e só vê areia e nada mais. Mas de repente, perto do seu campo de visão, você avista um relógio. Um relógio muito bonito por sinal, daqueles de corda, que possui uma mecânica perfeita, funcionando e provavelmente com a marcação de horas acertada, dado o horário que você supõe que seja a hora mostrada no visor. Pois bem, o que você pensaria ao ver um relógio ali? No mínimo, como ele veio parar ali? A hipótese mais provável é de que alguém passou por ali e o deixou cair, ou simplesmente jogou fora. Mas seria difícil passar desapercebido e crer que foi apenas obra do acaso. Agora, olhe para o universo, um espaço infinito, com uma quantidade incontável de astros. Nessa imensidão, existe uma infinidade de estrelas, asteroides, cometas, meteoritos e satélites naturais. Se o universo teve um começo ou não, é uma questão fundamental para o assunto que tratamos aqui. O grande matemático e filósofo alemão Leibniz interrogou por que existe o algo ao invés do nada. Para qualquer pessoa em sã consciência, é capaz de entender que o nada não produz coisa alguma. Platão sustentava que o universo é feito de matéria-prima existente. Já Aristóteles acreditava que a Terra era o centro do universo eterno, que sempre existiu. Nesta linha de universo eterno, os hindus acreditavam no universo cíclico. Todavia, os antigos hebreus acreditavam no tempo linear e que o universo tivera um início. Enquanto os deuses antigos foram descartados como fenômenos naturais, o deus hebreu se distingue e permanece até hoje por ser um deus fora da natureza e criador. Até o momento, a explicação mais aceita entre a comunidade científica sobre a origem do universo é baseada na teoria da grande explosão, em inglês Big Bang. Ela apoia-se em parte na teoria da relatividade do físico Albert Einstein, nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble e Newton Hilmason, os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. Portanto, no passado elas deveriam estar mais próximas que hoje, e até mesmo formando um único ponto. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense Georges Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-tempo. Em 1915, Einstein publicou a sua teoria da relatividade geral, e sua teoria estava correta. Os cálculos estavam revelando o início definido de todo o tempo, de toda a matéria e de todo o espaço, o que significa que o universo não é eterno. Em 1919, o cosmólogo Arthur Eddington conduziu um experimento durante um eclipse solar e confirmou que a teoria da relatividade era realmente verdadeira. O universo não é estático e teve um começo. Enquanto isso, o astrônomo, físico e matemático holandês Willem de Sitter descobriu que a teoria da relatividade exigia que o universo estivesse em expansão. E em 1927 veio a prova. A expansão do universo foi observada pelo astrólogo Edwin Hubble. Olhando para o céu no seu telescópio de 100 polegadas do observatório do Monte Wilson, na Califórnia, Hubble descobriu um desvio para o vermelho na luz de todas as galáxias observáveis, o que significava que estas galáxias estavam se afastando de nós. Em outras palavras,
A teoria da relatividade confirmava, assim, mais uma vez, que o universo parecia estar em expansão, de um único ponto no passado distante. Em 1929, Einstein, que até então acreditava na hipótese do universo ser eterno e estático, foi pessoalmente ao Monte Wilson para observar por aquele telescópio. O que viu foi irrefutável. A evidência baseada na observação mostrou que o universo estava realmente em expansão, como havia predito a teoria da relatividade. Einstein então direcionou seus esforços para entender como Deus havia criado o mundo. Abre aspas. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, num aspecto deste ou daquele elemento. Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. Fecha aspas. Disse o cientista. É claro que o Deus de Einstein não era o Deus pessoal de suas origens judaicas, mas um Deus impessoal, expresso nas leis da natureza, um Deus panteísta, que é o próprio universo, como o Deus do filósofo judeu Baruch Spinoza. Porém, seus comentários admitindo a criação e o pensamento divino estava mais para a criação de um Deus teísta. E por mais irritante que possa ter sido para ele, essa teoria da relatividade levanta-se até hoje como uma das mais fortes linhas de comprovação do Deus bíblico e criador. A essa altura, você deve se perguntar, se o grande Einstein percebeu a origem do universo, por que ele nunca acreditou neste Deus pessoal? O que Einstein viu não foram provas de que Deus existe. Ele viu indícios que apontam, pela lógica, que algo criou o mundo. O fato dele não abraçar a fé bíblica não depõe nada contra o seu trabalho. Pelo contrário, podemos até ver o propósito de Deus deixando que os indícios de sua existência fossem comprovados por alguém que não poderia ter usado de parcialidade, pois nunca assumiu crer em tal tipo de Deus. A ignorância levou muitos crentes a associar a teoria do Big Bang com a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Mas a evolução cósmica não tem absolutamente nada a ver com a teoria da evolução da vida. Elas são coisas completamente diferentes. Os processos de desenvolvimento de planetas, estrelas e galáxias podem tranquilamente ocorrer tal como a chuva ocorre, de forma natural, por leis naturais criadas por Deus. Na Bíblia é dito que Deus faz a chuva. No entanto, sabemos hoje como funciona o ciclo da água e ninguém entre os céticos e crentes na Bíblia nega o ciclo da água. O que ocorre é que sabemos que Deus fez as coisas de maneira lógica, e assim Deus usa leis naturais para enviar a chuva. O mesmo ocorre com o universo. Olhamos para o espaço e vemos diferentes fenômenos, transformando matéria do cosmos, e isso é um método estabelecido por Deus. Em outras palavras, crentes em Deus acreditam que Deus fez o universo, mas também entendem que cabe à ciência determinar que métodos foram usados para originar galáxias, estrelas e planetas. Do ponto de vista bíblico, isso nada tem a ver com a semana literal de 7 dias da criação. Muitos teólogos veem uma série de razões textuais para que a criação tenha ocorrido em 2 momentos. O momento para a criação do universo e milhares de anos depois para a criação da Terra, conforme os dias literais, descritos no livro de Gênesis. O astrônomo Robert Jastrow, em uma entrevista à revista Christianity Today, em 1982, declarou: "Os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, porque provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente. Um ato de criação ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, todo planeta, toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu ou qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural é agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado." Uma vez provado que o universo teve uma origem, a próxima fase do debate foi tentar manter com o Big Bang a ideia do universo eterno, um cosmos que sempre existiu, mas era cíclico, inflando e regredindo, criando-se e destruindo. As especulações duraram até 2011, quando Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess levaram o Nobel de Física ao estudarem supernovas e descobriram que o universo estava acelerando, e com isso comprovaram que ele nunca poderia ter sido cíclico. Agora que o Big Bang estava consolidado,
questionou-se o que teria acontecido antes do instante zero do Big Bang. No entanto, como este momento é definido como uma singularidade, onde não existe espaço, tempo e as leis da física já não importam, o instante zero é um horizonte impenetrável para as nossas observações, o que leva até mesmo os cientistas a apelarem para a imaginação metafísica. A imaginação daria espaço para mais um grande homem, tal como Einstein, e a sua resistência à origem do universo colocaram em dúvida a necessidade de um Deus criador. O falecido Stephen Hawking, em seu livro Grande Projeto, disse que qualquer coisa, uma pedra, uma galáxia e partículas poderiam se formar do nada. Mas pelo mais inadequado que sejamos no debate das teorias da física, temos que ter coragem de ter o bom senso e o direito de questionar o falecido gênio. Podemos perguntar: quanto o número zero pode produzir? O que nada pode produzir? O matemático e professor de Oxford, John Lennox, comentou as últimas ideias de Hawking, dizendo que sua teoria não faz sentido, porque se a gravidade existe, qual foi a força que a determinou? Leis matemáticas da natureza descrevem processos, mas por si mesmas não criam absolutamente nada. Temos uma lei que descreve como atua a força gravitacional, mas ela não cria esta força, apenas descreve seu funcionamento. Assim como o Teorema de Pitágoras descreve triângulos, eles precisam ser traçados por um desenhista. O teorema descreve, mas não desenha. Assim como as leis da física descrevem o universo, mas não criam o universo. O próprio coautor da obra de Hawking, O Grande Design, Leonard Mlodinow, admitiu para o History Channel, no programa O Universo, que a matemática e a física nunca serão capazes de explicar onde as leis da física surgiram, e que se as pessoas quisessem pensar que as leis da natureza vieram de Deus, eles não seriam capazes de refutar. No fim das contas, a origem materialista do universo e as propostas sobre o Criador não podem ser testadas, e já que não podem ser testadas, não são questões científicas, uma vez que a ciência depende de coletar dados dentro do nosso próprio universo para fazer modelos e testes. Não pode resultar em algo além do nosso universo, ou seja, a ciência não pode dizer a respeito de Deus, já que ele, presumidamente, está fora do universo, e nada pode dizer sobre o ponto antes de zero na história do universo. Quem conhece o cosmos para saber se ele é tudo que há? Então a questão é: se existe algo antes do cosmos, o que era e como trouxe o nosso universo à existência? Recentemente, uma nova possibilidade, sem qualquer prova científica, tem sido hipoteticamente considerada. Note que nem é uma teoria, apenas uma hipótese que carece de observação. Trata-se da ideia do multiverso, um conceito onde existiram muitos universos paralelos, como bolhas de ar paralelas dentro de um copo de água. As interações neste multiverso criaram uma infinidade de universos, onde muitos são impróprios para a vida, enquanto outros são diferentes e alguns semelhantes ao nosso. A existência de um universo ordenado seria uma questão de chances de estatística, num número infinito de possibilidades. Outra ideia nessa hipótese é de que o universo estaria sendo criado por seres de outro universo, ou ainda do choque entre dois universos. Mas em que medida isso não é mais do que ficção científica? O problema desse conceito de multiverso, ou de infinitos universos no hiperespaço, é que precisamos de tanta fé nele quanto fé num Deus infinito e criador. Na verdade, existem muito mais evidências apontando para um criador. E ainda, afinal, como surgiu o multiverso? O multiverso não responde o argumento cosmológico para a existência de Deus. Alvin Plantinga, filósofo da Universidade de Notre Dame, citado por John Lennox em seu livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, dizia o seguinte: caso exista um multiverso, ainda que Deus seja improvável na visão dos ateus, no caso de multiversos e opções infinitas, deve haver pelo menos um universo onde a existência de Deus é possível. Mas uma vez que este Deus é onipotente, onipresente, existe em todos os universos e, portanto, o multiverso é apenas um único mega-universo no qual Deus é o criador e sustentador. Muitos estão tentando retomar a natureza interna com a ideia do multiverso. Mas para dizer que o multiverso é eterno, que ele sempre existiu, precisamos primeiramente provar que ele existe. Outra ideia interessante
é a teoria das cordas, um conceito de que há blocos de energia que vivem um grande número de dimensões, algumas tão pequenas que são indetectáveis e outras tão grandes que estariam fora do nosso universo, em algo denominado superuniverso, multidimensional, talvez a milímetros de nós, mas em dimensões diferentes. Se qualquer ser existe em cenários multidimensionais, ele poderia chegar perto de nós e talvez até nos ver e ouvir, mas sem que nós o víssemos. Isso explicaria, por exemplo, a existência não perceptível de seres como os anjos, mas o próprio Deus transcenderia as dimensões da teoria das cordas. Incrível é que quanto mais a ciência avança em decifrar o cosmos, ainda mais nos aproximamos de Deus. A teoria do Big Bang deu um fundamento científico para a necessidade de um criador. A hipótese de um multiverso apenas tornou Deus ainda maior do que podíamos perceber. E a teoria das cordas poderia explicar como funcionam as realidades espirituais, que não são invisíveis. É bom lembrar que a teoria do Big Bang, embora seja o modelo de origem cósmica mais aceito, ainda tem muitos questionamentos. Fred Healy, jornalista científico que já escreveu para importantes meios como Chicago Tribune, Wall Street Journal, Washington Times, após várias entrevistas com os cientistas que o levou a produzir seu livro, Mostre-me Deus, disse que, dentre todos os povos antigos, apenas os hebreus acertaram sua cosmologia, quando o resto do mundo acreditava em um universo mágico e eterno que deu origem aos deuses, ao passo que apenas eles acreditavam em um Deus eterno e transcendente que deu origem ao universo.